Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7h05. Motorista bate em poste. Em Sinop, várias pessoas ficam sem energia durante um bom tempo. Poste cai e aí o mesmo foi conduzido à polícia porque estava em visível estado de embriaguez. Gente, uma confusão no trânsito em Sorriso acabou em um óbito. É uma coisa assim que a gente vai trazer essa narrativa já. Uma jovem foi assassinada até então devido à questão do trânsito na cidade de Sorriso. Parece que você fala assim, que isso tem a ver com a gente? Evo Morales não é mais o presidente da Bolívia. Você vai entender por que pode ter a ver com o Mato Grosso essa situação. Já aqui no nosso jornal. Já não, agora no nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Domingo de manhã, eu venho, como todo domingo, evidentemente, fazer o programa aqui na rádio, né? O Bem Brasil. E eu sempre venho ali pelo lado da Unemate ali, que é mais fácil ali, a Figueiras agora, que duplicou, então. Eu chego ali tudo trancado, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu vim devagarinho, tinha um poste, meu irmão, com um transformador caído no chão e o caminhão da Energisa com as 4, 5 pessoas ali, pra tentar trocar o poste. Aquele pessoal deve ter ficado sem energia ali durante um bom tempo, porque quando eu passei de volta, 11 e pouco da manhã, eles estavam finalizando ainda a troca do poste. A informação foi que um Uno bateu ali, não é? E o rapaz estava, abre aspas, em visível estado de embriaguez e foi conduzido pela polícia. Tava no corró lá? Você chegou a ver lá ou não? Ou foi liberado? Não, mas o poste estava parado? O poste estava parado. Paradinho. Mas o veículo estava em movimento. Mas o poste levou a pior. E caiu com o transformador e tudo. E a informação, o Anderson, você trouxe, se eu não estou enganado, que agora foi aprovado que quem comete esse tipo de infração tem que pagar o dano, né? A terceiros, se for em estado de embriaguez, ou foi aprovado ou estava no Congresso para ser aprovado, que quem cometeu o acidente embriagado, vamos dizer assim, nesse caso foi só um poste, graças a Deus, né? Poderia ter sido uma vítima, uma pessoa, mas nesse caso foi um poste. Mas, segundo a informação, que vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar o dano causado a terceiros. Enfim, era a lei que estava tramitando no Congresso, se passou ou não passou, nada mais do que justo, né? Porque se você assume a responsabilidade e pelo Código Penal, o risco de assumir o volante embriagado, você paga pelas consequências. E vale ressaltar, né, Kiko, que na sexta-feira ainda alertamos aqui, ó. O Uber chegou na cidade, outros aplicativos, e justamente você já falava isso, para a pessoa tomar mais cuidado e não beber e dirigir, né? Mas, cara, você pode socar o pé na jaca, não tem problema, chuta o pau da barraca, mas não dirige. Pois é, já que a gente tá falando aí em dirigir alcoolizado, né, até poste aí, teve um motorista que ele também bateu ali em um poste na margem da BR-63 em Sorriso. Ele foi identificado como Joacir e, conforme ele disse para a polícia, ele acabou até perdendo a direção desse veículo quando ele foi fazer uma conversão ali na rodovia para descer na rua lateral, né? Perdeu o controle e bateu em cheio com um poste. Ele teve aí alguns ferimentos, né? Foram ferimentos leves, mas ele acabou precisando ir para a UPA lá de Sorriso para ser atendido. E teve um outro caso também nesse final de semana ali em Sorriso, que o motorista também embriagado, bêbado, ele capotou um carro na MT-242. Até eu tava assistindo, mexendo na internet ontem, viu o JK lá em Sorriso, foi na delegacia e até conversou com eles. Foi até um pouco engraçado ver, sabe, o jeito eles, né, alterado aí por conta da bebida. Mas ele também perdeu o controle da direção e capotou umas 3 vezes. E a sorte, por Deus, estavam com cinto de segurança, né? Dos males é menor, esse né? ele não se feriu, não teve nenhum ferimento, mas assim, se você ver a foto do carro, a impressão que dá é que foi um acidente muito grave. Então é muito complicado e perigoso, né? Essa questão aí da bebida, então tem que tomar muito cuidado mesmo. Na realidade, você não pode beber e dirigir. Acontece isso, e um detalhe, quando você assume a responsabilidade, você assume a responsabilidade de estar com a arma na mão, né? É o mesmo Código Penal. Você passa a ser crime doloso, aquele que você tem intenção de matar. É a mesma coisa se atirasse na pessoa. É verdade. Mais alguma informação dessa? Pra gente finalizar aqui, viu, Kiko e Anderson e ouvintes, aqui temos registrado um boletim de ocorrência de uma violência doméstica, né? Pra variar. Pra variar aí. Praticada pelo ex-marido, né? Eles, aí segundo relatos, viviam há 8 anos juntos e há 2 meses separados, né? Por ciúmes e outros motivos mais.
E o suspeito de 33 anos de idade, ali no Jardim das Rosas, agrediu uma mulher de 24 anos, a sua ex-companheira. Aí, segundo relatos, ele estaria embriagado e com ciúmes, chegando na madrugada, invadindo a residência dela e dando socos, fazendo xingamentos, tudo por ela ter ido à casa dos seus primos jantar. Que coisa, hein, rapaz? Que situação, hein? Acabou, né? As pessoas têm que entender isso, né? Bom, 3 situações aqui também envolvendo polícia. A primeira é a seguinte: um idoso teve um surto. Ele invadiu o restaurante popular com um pedaço de pau. Fiquei sabendo. E quebrou muita coisa lá. Ele quebrou questão de alarme, enfim. Aí a polícia foi acionada, enfim. E tenta resolver essa situação. O problema é que ele quebrou muita coisa lá dentro, cara. Ele surtou, teve um ataque de fúria, né? Ainda não se sabe por quê, qual o motivo que levou ele a ter esse ataque de fúria e surtar e quebrar. Mas quebrou muita coisa dentro do hospital. Quebrou do hospital, do restaurante popular. Quebrou cadeira, quebrou lá o sistema de alarme, parte de disjuntor de energia. Ele tava com um pedaço de pau e quebrou tudo. Outra situação que chamou bastante atenção é a seguinte: uma professora registrou um boletim de ocorrência contra uma mãe de aluno por agredi-la verbalmente por ter dado nota baixa ao filho. Meu Deus. Essa informação, quero mandar um abraço pro nosso querido Éder Seger, que está no Visão Notícias. Eu vou pegar do Visão, mas a gente já tinha essa notícia. Eu tinha até tentado entrar em contato com a secretária Viridiana, mas não consegui, até porque era final de semana também, né? A gente tem que entender que as pessoas não é máquina que fica 24 horas, né? E descansa também, mas de qualquer forma a Secretaria de Educação já está sabendo. O caso teria acontecido aqui em Sinop. Nós vamos preservar a escola, essa situação toda, tá? Que o relato é o seguinte: essa mãe foi até a escola porque o filho teria recebido nota baixa e teria xingado a professora e usado palavras de baixo calão, essa coisa toda. A professora se sentiu ofendida, foi até a polícia e registrou um boletim de ocorrência por agressão, né? Que necessariamente não precisa ser só agressão física, né? Agressão verbal também, essa situação toda, né? E segundo informações que constam no boletim de ocorrência e estampado na matéria, inclusive essa mãe teria sido chamada anteriormente na escola. E a escola teria se disponibilizado juntamente com a secretaria, isso aqui consta em boletim, tá? De ocorrência. Se disponibilizado, inclusive, com as secretarias, de encaminhar essa criança para um psicólogo, porque essa criança estaria passando por um problema particular e não estaria rendendo na escola, né? E aí houve toda essa situação e agora nós vamos tentar hoje entrar em contato com a secretária Viridiana para a gente falar melhor a respeito dessa situação aí que aconteceu, que é uma situação, olha, no mínimo desagradável. Pra gente fechar Sinop, que nós vamos para a situação mais grave do final de semana que aconteceu na cidade de Sorriso. Uma criança com síndrome de Down é resgatada pelo Conselho Tutelar. Essa criança teria 4 anos de idade e ela tem síndrome de Down. Ela foi resgatada na tarde de sexta-feira pelo Conselho Tutelar e Policiais Militares. A denúncia partiu de vizinhos, viu, Anderson? E geralmente assim, vizinhos fizeram a denúncia do Conselho Tutelar. De acordo com as informações, a mãe dessa criança estava passando por problemas psicológicos e há cerca de 15 dias não saía da casa. A criança, um menino, estava com um quadro de desnutrição e sinais de machucado no corpo proveniente de picadas de inseto. Já que nessa época do ano a gente falou até acho que sexta-feira, o que tem pernilongo nascendo, brotando do chão, nessa época é uma coisa impressionante. Ainda conforme informações, quando a conselheira chegou à residência, que a gente vai preservar inclusive o bairro também, só que é um bairro tradicionalíssimo de Sinop, a residência estava trancada e foi necessária a intervenção da polícia militar. A mulher negou a entrada da conselheira, mas em conversa, a representante conseguiu adentrar a residência, né? A casa estava cheia de bicho, com um forte odor, sabe? Assim, aquela situação realmente precária. E aí agora a avó materna foi chamada pelo Conselho Tutelar e aplicado medida de proteção e a guarda temporária da criança. A genitora, no caso, a mãe da criança, a guarda ficou com a avó nesse primeiro momento. Que situação, hein, Anderson? Que situação... quando envolve criança, assim... não, e ainda mais uma criança com síndrome de Down. As crianças tão amorosas, né? Com necessidades especiais. Inclusive, se eu não estou enganado, gente, me corrija, esse foi um dos primeiros casos desse sentido, sim,
que a gente teve. A gente teve mais outras intervenções do Conselho Tutelar, mas foi porque a mãe saiu para dançar e deixou as crianças em casa, essa coisa toda. Mas assim, junto a mãe com um problema psicológico, acho que foi a primeira vez que a gente tem um caso parecido, ainda mais envolvendo uma criança com síndrome de Down. Agora você imagina o número de problemas que isso causa, né? Exatamente. E aí agora a gente aguarda, nós vamos até conversar com o Conselho Tutelar para saber quais são as providências tomadas nessa situação, até porque a mãe não tem a mínima condição, né, gente? Vamos para a situação mais grave desse final de semana que aconteceu na cidade de Sorriso. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7h21. Ô Anderson, como começar a relatar esse caso desse assassinato que aconteceu na cidade? Olha, pelo boletim de ocorrência, pelo que está sendo colocado, foi uma coisa estúpida, né? Acho que a palavra correta é essa. Foi uma estupidez, uma imbecilidade tamanha que aconteceu na cidade de Sorriso. Pois é, aí é que tá, né? A gente falou antes, um pouquinho antes aí sobre a questão de dirigir alcoolizado. Nesse fato, o suspeito também estaria alcoolizado. E para você ver quais são os efeitos do álcool na pessoa, né? Ela tem atitudes que talvez normalmente ela não tem. Exatamente. E esse caso aconteceu na madrugada de sábado, Kiko, né? Essa jovem aí acabou sendo assassinada. Inclusive ela nem mora aqui no Mato Grosso, ela é do Paraná. E estava aqui visitando um namorado que está há poucos dias aqui, poucos meses em Sorriso. E aconteceu essa fatalidade. Eu preparei uma matéria ontem sobre esse assunto. A gente vai ouvir agora, depois a gente volta comentando. A jovem engenheira agrônoma Júlia Barbosa de Souza tinha 28 anos. Ela morava no Paraná e tinha ido visitar o namorado que está em Sorriso há poucos meses. A vítima era passageira na caminhonete dirigida pelo namorado dela. O suspeito foi identificado como Jackson Furlan. O crime teria se motivado após um desentendimento no trânsito. Júlia e o namorado teriam saído de uma conveniência e ultrapassaram a caminhonete de Jackson. Foi então que ele passou a perseguir o casal. Quando eles estavam trafegando próximo do Hospital 13 de Maio, Jackson efetuou um disparo de arma de fogo. Conforme o investigador da Polícia Civil, Zé Carlos, o tiro atingiu a nuca dela. A princípio, pela narrativa do condutor, o namorado dessa vítima, é real a situação, né? O que ele narra. O projeto pegou num papelão e pegou na cabeça da moça lá. Depois da ação criminosa, o suspeito fugiu. A jovem foi socorrida pelo namorado que a levou para o hospital, porém ela não resistiu e morreu. Na manhã de ontem, a caminhonete de Jackson foi encontrada abandonada em uma área rural. De acordo com o tenente de portes da PM, o veículo do suspeito foi apreendido e levado à delegacia. Nós recebemos uma denúncia anônima, né, dizendo que tinha um veículo, né, abandonado nas regiões na zona rural próxima à Rota do Sol. Aprofundando aí, pesquisando mais, conseguimos alguns documentos dentro do carro, né, que vão ser encaminhados aí para a Polícia Civil, né, juntamente com o delegado aí para apurar o caso, né. Ainda na tarde de ontem, o advogado de Jackson disse que seu cliente iria se entregar à polícia. Contudo, afirmou que ambos não iriam comentar sobre o fato. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h24. Tem uma imagem do circuito de câmera que, inclusive, o Anderson mandou pra gente no nosso grupo fechado de WhatsApp do jornalismo que nós temos aqui. Ali, supostamente, seria minuto antes, né? Minutos antes. Tem um veículo preto na frente, aí a primeira caminhoneta e depois a segunda caminhoneta. Isso. E ainda tá bem em slow motion ali, que teoricamente, inclusive a polícia está periciando essas imagens de vários circuitos de câmeras, né, para saber o momento exato, que seria o momento ali que antecedeu o fato. Agora, gente, por causa de um desentendimento no trânsito, a pessoa sacar de uma arma e atirar, não houve acidente, não houve colisão, não houve nada. Foi, sei lá, ou ultrapassou, ou não sei, não se sabe, né? Agora, a partir do momento que a polícia começar a divulgar a questão mas não justifica você sacar de uma arma e atirar, né? Uma jovem linda, com futuro todo pela frente, veio pra cidade não estava nem dirigindo o carro. É engenheira, né? É engenheira, não estava nem dirigindo o carro, estava de carona, morreu, teve a vida interrompida por uma estupidez.
Realmente. Não tem outra palavra pra descrever isso, Anderson, a não ser estupidez. Como eu disse ali no final da matéria, né, o advogado dele até concedeu uma entrevista ontem no início da tarde, disse que ele ia se entregar, né, e que eles não iam falar sobre o assunto, sobre como ele aconteceu, e realmente no final da tarde ele se entregou à polícia, né, e prestou depoimento aí, mas não falou muito sobre o caso não, ele ficou meio que na dele. E agora sim, as investigações seguem só para fechar, né, para conclusão do caso mesmo, até porque ele se entregou, né, então confessou o crime aí, e agora cabe os procedimentos policiais que vão ser tomados. Olha, um fato que a gente não queria estar falando. Outro fato que a gente não queria falar é o seguinte, o Bessa está com uma informação aqui, que é o seguinte, nesse mesmo mês, no mês passado, outubro, que nós já estamos em novembro, outubro, aconteceu em Sorriso, um baile funk, regado a bebida, onde a polícia fez uma blitz, vamos dizer assim, encontrou vários menores, inclusive um MC lá do Rio de Janeiro que estava fazendo a festa. Isso. Foi preso, aí foi recambiado para a cidade de Cuiabá, o qual continua ainda detido em Cuiabá. E a gente achou que a coisa ia parar por aí, mas não parou. Parece que esse final de semana teve mais uma abordagem baile funk em Sorriso, Bessa? Exatamente, aí na madrugada de domingo. 130 adolescentes são retirados de baile funk regado a bebida alcoólica. Que coisa. Olha, e as informações aqui falam também, ó. O proprietário da casa noturna, que também foi conduzido pelos policiais, disse que o local estava alugado para terceiros, mas foi conduzido também para a delegacia. Gente, é o seguinte, olha, bebida alcoólica para menor é complicado, né? Enfim, mas mais um fato que acontece na cidade de Sorriso. Ô Anderson, vamos mudar um pouco essa questão policial, porque senão a gente vai ficar só no policial. Teve outro carro que capotou, bateu a rotatória aqui em Sinop, capotou. Meu Deus. Olha, teve tanta coisa nesse final de semana, mas tanta coisa, que olha, se a gente fosse ficar aqui, a gente ia entrar o programa aí da Elaine e do Anderson aí, o Manhã 93. Mas nós vamos falar de um fato que você pode falar assim nesse primeiro momento, mas que isso tem a ver com nós? Tudo. No mês passado nós trouxemos a assinatura de um convênio Brasil-Bolívia na questão do gás, lembra? Sim. Com o Evo Morales e com a presença do governador, essa questão do gás que vinha pra cá e tal. Por que nós estamos falando isso? Porque tudo pode ir por água abaixo. Sabe por quê? Porque ontem o Evo Morales renunciou ao mandato. Vamos explicar essa história. A Bolívia já vivia uma rotina de manifestações e atos da oposição logo após a vitória do Evo Morales nas eleições. Os opositores afirmavam que havia irregularidade e que as eleições teriam sido fraudadas. Pois bem, Evo Morales ainda tinha agentes de segurança ao seu lado, como a polícia e o próprio exército, né? O que aconteceu? Ontem, para ser mais exato, no sábado, aliás, para ser mais exato, começou uma debandada das forças policiais do lado do Evo Morales para o lado do povo. Ou seja, a polícia parou de tentar coibir as manifestações. Foi um motim policial. A primeira cidade foi Cochabamba. E aí, logo na sequência, a capital La Paz, entre outras cidades como Sucre e Santa Cruz, começaram também a entrar no motim. A polícia começou a não mais barrar os manifestantes. Isso tudo aconteceu porque Evo Morales aceitou que a Organização dos Estados Americanos, OEA, fosse até a Bolívia e fizesse um relatório a respeito das eleições. Você sabe o que a OEA divulgou na manhã de domingo? Que as eleições foram fraudadas. Ixi, Jesus. Né? A partir daí, o que aconteceu? A presidente do Supremo Tribunal Eleitoral da Bolívia, Maria Eugênia Choque, pediu renúncia do cargo. Renunciou. Assim que ela renunciou, ela foi algemada e presa. E aí já foi... Vocês vê tudo que aconteceu no final de semana lá na Bolívia. Começou na sexta e terminou ontem, né? Assim que ela renunciou, ela foi algemada e presa. Ainda na manhã de domingo, Evo anunciou que a votação do dia 20 de outubro estava anulada, que teria novas eleições, que ia renovar a justiça eleitoral, essa coisa toda. A hora que o Evo Morales acabou de falar isso, o exército saiu fora do apoio do governo. Ou seja, não sobrou outra alternativa a Evo Morales do que a renúncia do seu mandato. E agora as informações que chegam que Evo Morales já está com a prisão preventiva decretada. Ô, louco. Gente... Seria o quarto mandato, né, se eu não me engano. Exatamente. E aí, o que acontece? Todos da linha sucessória de Evo Morales
teria renunciado. O Evo Morales, o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Tribunal, todo mundo. E do jeito que renunciou, foi... E agora, segundo informações que constam, isso está, inclusive agora, se você acessar os principais sites de notícias do mundo, né? O próprio Evo Morales já vem a público dizer que o mandado de prisão, que supostamente já teria sido anunciado, né? É ilegal. E vários políticos no mundo estão dando a sua opinião a respeito dessa situação da Bolívia. Para evitar qualquer tipo de situação parecida, o Chile já anunciou que vai convocar uma Assembleia Constituinte para fazer a Constituição do Chile, né? O que nos preocupa, Anderson, é que foi assinado um belíssimo de um convênio, de um contrato entre Mato Grosso e Bolívia, vocês lembram disso? No mês passado pelo governador Mauro Mendes, na questão do gás da Bolívia para o Mato Grosso. Será que se mantém esse contrato ou esse contrato passa a partir de agora a ser revisto? Então, na verdade, o contrato já foi assinado, né? Então, acredito que não vai sofrer alterações aí. Espero Só que não, que né? outubro, quando o Evo Morales assinou o contrato, ele já estava ilegalmente no cargo, se for concretizado realmente a OEA. Tem que esperar uma decisão da Exatamente. justiça para saber se Agora... É preocupante, né? Para nós. Se o contrato... Se a justiça vai validar todas essas ações que ele realizou enquanto estava nesse período ilegal. De transição assim, aí, essa todo coisa. Esse transtorno também, né? Olha, gente, vamos aguardar. Por isso que a gente falou a respeito dessa situação. Por quê? Porque a gente sabe que o Mato Grosso tem negócios, vamos dizer assim, particulares com a Bolívia. Principalmente nós somos vizinhos da Bolívia aqui, né? E o gás... Isso ia afetar diretamente, primeiramente, os automóveis que são movidos a gás, e depois a intenção, tanto que o governador Mauro Mendes disse, era de trazer isso para o gás de cozinha, né? Diminuir. Exatamente. Porque até então a gente pega a sobra que resta lá da Bolívia e manda para cá. A partir desse momento que foi assinado esse contrato, Seria diferente. Primeiramente seria enviado para cá. E depois a Bolívia pegaria. Exatamente. Então vamos esperar mesmo, né, para ver essa situação aí. E uma outra informação, Kiko, aqui de última hora, assim, né, pra gente fechar o jornal, é que nós trouxemos na sexta-feira sobre as inscrições do processo seletivo para contratação emergencial e temporária de profissionais ali para atuar no hospital regional aqui da cidade, tá? Hoje encerram-se as inscrições. Não tem custo, tá, para esses profissionais que atuam na área da saúde aí. Não tem custo o valor da inscrição. Termina hoje. Elas podem ser feitas no escritório regional aqui em Sinop, que fica na Rua das Avencas, no setor comercial, das 8 às 11 e também das 13 às 17. Então hoje, quem ainda quiser, são 19 áreas de atuação. Né, lá no nosso site radio93fm.com.br, também no Facebook da rádio, eu publiquei a matéria e tem certinho lá quais são as áreas, né, as profissões e tudo mais, as funções, com os seus respectivos salários e cargas horárias. Então o pessoal pode acessar, e quem quiser ir realizar esse concurso, esse processo seletivo, pode estar indo fazer a inscrição, que termina hoje, tá? A prova será no dia 19, agora... a prova está agendada para o dia 24 e a divulgação do gabarito no dia 25 de novembro. Então o pessoal aí que atua nessa área pode fazer o processo e participar. Maravilha, então vai lá, acessa radio93fm.com.br. Grande abraço, Bessa. Valeu, Kiko, Anderson, um grande abraço a todos os ouvintes. O Anderson, um grande abraço, obrigado, meu querido. Obrigado, Kiko, um bom dia aí, uma ótima segunda para todo mundo. Amanhã a gente volta com o jornal, daqui a pouquinho tem Manhã 93 comigo e com a Elaine. Continuem na programação e, como disse o Kiko, ao longo do dia podem acessar o nosso site para mais informações. Exatamente, gente, um grande abraço, 7 horas e 34 minutos, o nosso Jornal da 93 fica por aqui. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.